Já está no ar o programa Lições da Bíblia. Estamos muito felizes com a sua audiência, porque podemos semanalmente nos encontrarmos aqui para podermos estudar a Palavra de Deus e retirarmos dela os grandes conselhos para a nossa vida hoje e como nós podemos nos preparar melhor para o tempo do fim. Tempo do fim que estamos discutindo já há várias semanas aqui no programa e nesta semana dois amigos retornam, eles estiveram na semana passada e conversamos longamente sobre um tema tão importante e hoje nós vamos conversar sobre dois capítulos da Bíblia, já abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulos 24 e 25 e os pastores Júnior Flores e Gilson Magalhães, amigos que trabalham aqui na região do estado de São Paulo. O pastor Júnior, ele cuida da área missionária para toda essa região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Muito bem-vindo, pastor Júnior, mais uma vez, um prazer recebê-lo. Lembrando que o pastor Júnior também é um dos apresentadores do programa Hiperlinkados aqui da TV Novo Tempo. Ok, prazer estar aqui de novo, mais uma vez, mais uma semana. Vamos estudar a lição aqui. É isso aí. É o nosso guia de estudos. Exatamente. Falando do tempo do fim. É isso mesmo, preparando para o tempo do fim. E como eu disse, ele é responsável pela área missionária, preparo dos membros da igreja e pastores para esta área missionária e também para a área de estudo da Palavra de Deus por este manual que nós usamos aqui no programa, que é a área de Escola Sabatina. Aliás, ambos os colegas aqui, pastor Gilson, mais uma vez, bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Alegria está de volta, né? É isso aí. Sempre é importante estudarmos juntos a Palavra de Deus. O pastor Gilson ocupa a mesma função do pastor Júnior, porém, com o escritório administrativo da Igreja Adventista em São Paulo, chamado de Associação Paulista Leste, e ali, então, ele cuida desta mesma área, dessas mesmas áreas ali para a Igreja Adventista. É muito bom ter os amigos aqui e a gente vai começar com uma oração. Ore com a gente agora, pastor Júnior, por favor. Oremos. Nosso grande Deus Todo-Poderoso, nós vamos abrir a Tua Palavra e sempre que fazemos isso, sabemos que o Senhor vai nos mostrar aquilo que devemos fazer e para transformar a nossa vida. Que o Senhor faça isso conosco aqui, que estamos no programa, e que o Senhor principalmente faça isso com todos aqueles que estão nos assistindo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto para o vídeo do autor com o pastor Norman Gulley. Você não ama Mateus 24 e 25? A apresentação de Cristo dos eventos finais. Os discípulos fizeram uma pergunta em Mateus capítulo 24. Quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Cristo não respondeu logo de cara. Pode parecer que ele os ignorou. Ele começou a falar sobre muitos sinais. E no verso 30 de Mateus, capítulo 24, ele disse que o sinal é a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Ele sabia que o falso Cristo e Satanás fingiria ser o Cristo no fim dos tempos. E estariam aqui na Terra. Ele queria que soubessem que sua vinda seria do céu. Seria o melhor sinal, o sinal no céu. Que promessa maravilhosa é essa? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versículos 16 a 18. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estão vivos serão levados junto com eles para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Com certeza, Cristo estava tentando nos ajudar para que não fôssemos enganados no fim dos tempos, através da boa nova da verdadeira vinda de Cristo. Eu quero confessar para você que esses dois capítulos da Bíblia, Mateus 24 e 25, eu acredito que são os temas que eu mais prego pelo Brasil quando sou convidado para pregar nas igrejas. Porque, como disse o pastor Norma agora nas suas palavras, falam sobre o tempo do fim, a volta de Jesus,
o preparo para a volta de Jesus, como a gente deve viver nessa vida de preparo. Eu não sei vocês, meus amigos, pastores Júnior e Gilson, como é que vocês olham para esses 2 capítulos, mas eu estava refletindo nessa semana, enquanto estudava esse material, o quanto eu já preguei sobre esses 2 capítulos em minha vida, e eu não tenho dúvidas de que ocuparam uma boa fatia das minhas pregações, dos meus sermões. Não sei como vocês encaram esses temas na vida de vocês. Eu encaro assim, toda vez que a gente fala do tema sinais da volta de Jesus, em Mateus 24, ele é um dos principais capítulos da Bíblia, o sermão de Jesus falando dos sinais que antecederiam a vinda dele. Toda vez que a gente fala em sinais da vinda de Cristo, eu, desde pequeno, eu tinha medo desse negócio de sinais. Eu não sou adventista desde pequeno, mas eu me lembro que eu sabia que o ano 2000 ia acabar, né? O mundo ia acabar. Todo mundo dizendo, né? Então, esse negócio de sinais, esse negócio de... Não soa muito alegre, não soa muito... Soa o contrário, soa, puxa, medo e tal, que vai acontecer isso. E eu lendo aqui, Mateus 24... Os discípulos eles estavam pensando nisso. Eles falaram, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntam. Depois que Jesus tinha acabado de falar da destruição do templo lá de Jerusalém, então eles perguntam, como é que eu vou saber? Que sinal haverá da tua vinda? E eu agora, quando eu leio isso aqui, eu percebo que Cristo não quer me colocar medo, muito pelo contrário, ele quer tirar o medo. Eu vou ler até um texto de João para chamar aqui Mateus 24, não é? Claro. João capítulo 13, e o versículo 19, diz assim, aqui é como se Jesus estivesse dizendo para que serve a profecia. Para que servem os sinais, né? João capítulo 13, verso 19, ele está dizendo assim, estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Ou seja, quando a gente fala de sinais, a gente não está falando assim de previsões, sabe quando começa o ano? E tem as previsões dos astrólogos, dos cartomantes, dos adivinhos, eles vão dizer quem vai ganhar a Copa do Mundo e tal. E Jesus não faz isso. Jesus não está preocupado em prever futuro para nós, em ficar mostrando o que vai acontecer. Ele está preocupado mais em dizer assim, filho, eu vou te mostrar o que vai acontecer, porque na hora que acontecer, você ainda vai acreditar que eu sou Deus. Então aqui, por exemplo, em Mateus 24, ele fala assim, vocês vão ver terremotos. Ele está dizendo, filho, na hora que você vê terremoto, e ele até diz assim, ainda não é o fim quando você vê terremoto. Quando você vê terremoto, é terremoto. São placas tectônicas que estão mexendo. Eu ainda sou Deus. Porque não é fácil você acreditar que Deus existe se a sua casa está caindo num terremoto. Não é? E isso aqui é uma das evidências também que eu acho, pastor Gilson, de que a Bíblia, ela poderia errar nisso, ela não erra. Você que é estudioso, né, de alguma faculdade e tal, você olha para a Bíblia e fala, não, a Bíblia ela é um livro de histórias. A Bíblia podia errar, a Bíblia podia chamar de terremoto de ação de Deus. Aqui Jesus não está dizendo que é uma ação de Deus, está dizendo, não, na hora que você vê terremoto, não se assuste. Porque é um ainda terremoto. não é o fim. Ainda não é o fim. Não se assuste, é só um terremoto. Não é? Então aqui Jesus, quando ele fala de sinais, ele está querendo tirar o medo. Ele está falando assim, vai acontecer algumas coisas, elas vão acontecer. Então eu já vou dizer para você que vai acontecer, para você saber que é assim mesmo, e eu estou do seu lado ainda, e eu preciso que você fique firme quando essas coisas acontecerem. Interessante. E a sua visão também sobre esse tema, pastor Gilson? Como o senhor, não tanto quanto, eu já preguei bastante a respeito disso, né? Não tanto quanto porque estou no ministério há 8 anos só, né? O cara me chamou de velho na maior categoria, você viu? Uns poucos anos a mais que eu. E outro dia eu vi alguma matéria do senhor aí já há um tempo, quando o senhor, assim... Ainda tinha cabelo. Um cabelinho, mais magro. O pastor Lança já tem uma estrada longa com a vida, né? Tá certo. Tenho 29 anos de ministério. Olha aí, ó. Para quem está no nono ano, né? Tem 20 a mais, né? O senhor deve ter pregado muito mais do que eu. Mas quando eu abro Mateus 24 e 25, nós temos aqui, de fato, 2 capítulos apocalípticos, escatológicos, que apontam assuntos do fim mesmo. O que é escatológico, professor? Escatológico. Boa palavra, né? Olha aí, Perlincados encarnou aqui, ó. Perlincados encarnou. Escatologia, né? O estudo dos acontecimentos do fim dos tempos. Olha aí, das últimas coisas. Das últimas coisas, exatamente. Então, eu olho para esse panorama de Mateus 24, porque começa com os discípulos apresentando o templo para Jesus. Jesus vai lá e
tira a alegria deles, olha, vai ser tudo destruído. E isso os leva a procurar Jesus em particular, Pedro, Tiago, João e André. Marcos chega a citar o nome deles ali, no Monte das Oliveiras, que era perto também do lugar onde eles estavam. Eu penso que foi no mesmo dia. Senhor, quando sucederão essas coisas? Então, essa pergunta, quando, ela é interessante, porque ela me faz ter um elemento aqui de previsão. Jesus tira o foco da previsão e coloca o foco na provisão. Quando, não importa. Ele até diz o dia, a hora. Exatamente. Eu não vou nem falar disso Chega a ser com bem vocês. taxativo. É. Atos capítulo 1, verso 6 também, ele chega a dizer, quando ele diz, Senhor, vai restaurar o reino de Israel agora? Quando? Isso não é da vossa competência, não vos compete saber. E não era a primeira vez que os discípulos ficavam querendo saber, Senhor, fala pra gente aí o que vai acontecer. Você está falando muito em destruir, em construir. Mas é da natureza humana querer saber. Exato. A gente quer saber do futuro. Quando, né? É da natureza querer saber. E eu acho até que Jesus, sabendo disso, ele abriu o jogo sobre algumas coisas Isso. para aplacar um pouco aquela curiosidade deles, né? Do que iria acontecer. Agora, ele dá uma misturada aqui também. Viu? Ele, Marcos 13, estudiosos chegam a dizer que é difícil você destacar o que era de fato destruição de Jerusalém e o que apontaria de fato para o fim. No que o Mateus 24 fala sobre esses dois eventos, Exato. né? O tempo do fim que antecede a volta de Jesus e a destruição de Jerusalém no ano 70, não é isso? Por quê? Porque eles fazem as duas perguntas. Exato. Sim. Eles falam, quando sucederão essas coisas? Essas coisas é a destruição de Jerusalém, que Jesus templo, tinha sim. citado. E que sinal E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles fazem as duas perguntas. interessante. Então, eu gosto de ver essa ideia da previsão e provisão. Certo. Não se preocupe com o tempo, mas se preocupe de como você precisa estar quando as coisas acontecerem. E aí, então, ele vai contando histórias. Jesus é assim, eu gosto dessa ideia do hiperlinkados, né? Vamos conversando e a coisa vai acontecendo, né? Jesus, então, começa a contar parábolas, Exato. contar histórias para que eles pudessem entender elementos da provisão que eles precisavam ter consigo. Até o nosso manual de estudos fala aqui, num determinado ponto, em que Jesus estava preocupado, entre outras coisas, com os possíveis enganos que os seus filhos poderiam passar. Então, ele estava mais preocupado com a questão da credulidade, de serem enganados, de perderem a fé, do que com os fatos em si, Bem isso, como vocês estão falando Bem aí, isso mesmo. né? O foco é esse. Ele começa a mostrar o que vai acontecer. Cuidado para que ninguém engane a vocês. Para mostrar assim, eu estou te avisando. Na hora que aparecer, na hora que acontecer. Então a profecia ela serve mais para a hora que acontece. Não para eu ficar especulando a respeito do que vai acontecer. Então, na hora que acontece, ele falou, vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Então, na hora que acontece, tem muita gente que nos assiste aí, né? Você nos assiste e fala assim, eu não creio em igreja porque eu vejo muita coisa acontecendo, eu vejo várias pessoas que dizem ser cristão e não são. Então, Jesus está olhando para mim lá atrás e falando, então, estou te falando, é isso. Para que na hora que acontecer, você não se surpreenda. E aí tem um detalhe, né? Às vezes nós, talvez pela curiosidade humana, como vocês estavam falando, e você que está em casa, de repente pensa aqui como a gente também, é que a gente se preocupa muito menos com os falsos ensinadores, os falsos cristos e falsos profetas, do que com os terremotos. Verdade. Os sinais, as guerras, como fala ali. Olha aí, ó. Né? Os tsunamis, porque parece que quando você tem a sua vida fragilizada, você vê que você não é nada, você fica assustado. Mas tem gente ensinando o erro, dizendo que é Cristo e não é, dizendo que é um profeta e não é. E agora? Esse erro pode custar a vida eterna de uma pessoa. Não apenas uma morte física por um fato, mas a vida eterna. E às vezes a gente se preocupa menos com essas coisas do que com os perigos naturais. O detalhe do elemento natural, o físico, né, a catástrofe, chama muita atenção, né? Imagina uma onda no mar de 30 metros de altura, né? E de repente varre uma cidade. Então isso se torna notícia para o mundo em questão de segundos, né? E você de repente lembra, nossa, está na profecia. Só que quando Jesus, olha que interessante isso aí, como é interessante estudar a Bíblia. Quando Jesus começa a respondê-los a partir dessa pergunta, quando e os sinais,
ele começa exatamente pelo que é mais importante. Ele diz assim, ó, cuidado para que ninguém vos enganeis. Não é cuidado para que a onda vos engula. Cuidado para que não vos enganeis. Virão falsos cristos. Ou seja, o tempo do fim haveria um ministério do engano estabelecido. Estabelecido no próprio. mundo. E nós temos dificuldade de hiperlinkar, olha aí, gostei. hiperlinkar esse falso ensino como evidência do tempo do fim, evidência dos últimos dias. Só que eu penso plenamente que é hora de nós abrirmos nossos olhos para o que se ensina hoje de fato. É a Bíblia, é a palavra de Deus, porque naquele tempo, o tempo apostólico ali, até no tempo de Paulo, já apareceram ali falsos cristos também. Claro. Naquele tempo. Só que hoje... Nesse sentido que vocês estão falando aqui, seria correto eu dizer aqui para vocês, para os nossos amigos telespectadores, que a preocupação maior de Jesus era identificar a condição do mundo antes da volta de Jesus, do que apenas os acontecimentos, mas mais a condição do mundo, para a gente ficar atento, olha, a condição do mundo vai ser essa. Era a condição do mundo e muito importante, porque o mundo estaria em oposição ao cristianismo. Ele precisava avisar que o mundo não ia gostar. Né? O mundo, então tem um aviso na Bíblia que se eu for cristão, parece até um paradoxo, as pessoas não vão gostar. As pessoas vão achar isso ruim. As pessoas vão perseguir cristãos. Não é? A gente pode até entrar no mérito por que isso ocorre, não é? Mas o que Jesus está dizendo é assim, vocês vão estar cristãos, vocês vão estar, mas ser cristão vai sempre causar algum tipo de oposição no outro. Então não pense que sendo cristão, não estou te chamando para você ter uma vida sensacional, maravilhosa, que vai tudo dar certo. Não estou te prometendo benefícios, não estou te prometendo que você vai nunca ficar desempregado. Não estou te prometendo que nunca você vai ficar doente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu estou te chamando para uma situação bem específica, num mundo em que Satanás vai fazer guerra contra você. Perfeito, excelente. Eu acho que essa ideia a gente tem que pensar. Vamos para o intervalo e já a gente continua exatamente desse ponto. Você não sai daí, nós voltamos em 2 minutos.